Francisco Cuoco, um dos maiores ícones da teledramaturgia brasileira, faleceu aos 91 anos. Internado por mais de 20 dias no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, o ator não resistiu às complicações de saúde. Com uma carreira que ultrapassa 6 décadas, Cuoco brilhou nas telas da TV Globo desde a era do preto e branco, eternizando personagens que conquistaram gerações. Entre suas interpretações mais memoráveis estão o jovem rebelde Rodrigo, em Selva de Pedra, o implacável Felipe Cerqueira, em Pecado Capital, e o sedutor Herculano Quintanilha, em O Astro, trama que o consagrou como estrela nacional. Mesmo diante das limitações físicas dos últimos anos, Francisco Cuoco jamais perdeu a elegância e a presença que o tornaram único. Hoje o Brasil se despede de um grande artista cuja voz, olhar e talento permanecerão para sempre gravados na história da dramaturgia nacional. Francisco Cuoco, um dos maiores ícones da televisão brasileira, partiu deixando um vazio profundo no coração de milhões de fãs. Aos 91 anos, o ator faleceu no dia 19 de junho, uma quinta-feira, em São Paulo, após lutar por 20 dias contra complicações que levaram à falência múltipla dos órgãos. A notícia comoveu o país, mas o que mais tocou a todos foi um detalhe que só veio à tona depois: o último pedido de Cuoco, um desejo simples, mas que acabou não sendo atendido. Durante os dias em que esteve internado, Francisco manteve-se consciente em boa parte do tempo. Segundo pessoas próximas, ele não demonstrava medo da morte, mas tinha um desejo muito claro: queria se despedir dos estúdios de gravação da Rede Globo, emissora onde brilhou por décadas. Cuoco sonhava em dar um último passeio pelos corredores onde viveu tantos personagens marcantes, como Carlão de Pecado Capital e Renato Vilar de O Dono do Mundo. Queria rever antigos colegas, cumprimentar os técnicos, olhar os cenários. Era sua maneira de se despedir da profissão que tanto amava. Infelizmente, esse desejo não pôde ser realizado. A saúde de Cuoco se agravou rapidamente. Mesmo com todos os esforços da família, dos médicos e da equipe que o acompanhava, não houve tempo hábil para organizar essa última visita. A pandemia de Covid-19, que ainda deixa seus reflexos em hospitais e instituições, também dificultou qualquer movimentação externa. A despedida que ele tanto sonhou, acabou ficando apenas no coração. Para os amigos mais próximos, esse pedido tinha um significado muito maior do que simplesmente visitar um local. Cuoco era apaixonado pela arte de representar. Mesmo fora das telas nos últimos anos, continuava estudando roteiros, assistindo novelas e dando conselhos a jovens atores. Relembrar sua trajetória, mesmo que por alguns minutos, seria uma forma de agradecer por tudo que viveu ali dentro. Um ato simbólico de gratidão. O ator foi internado no início de junho, após apresentar sinais de fraqueza e dificuldade respiratória. Com o passar dos dias, seu quadro clínico foi se complicando. Apesar da idade avançada, ele ainda mantinha lucidez e esperança. Os familiares estiveram presentes durante todo o tempo, oferecendo carinho e apoio. Quando a morte chegou, foi tranquila, mas deixou a sensação de que algo ficou incompleto, uma última cena que não pôde ser gravada. A notícia de sua morte abalou não apenas os fãs, mas também colegas de profissão que conviveram com ele ao longo dos anos. Vários artistas prestaram homenagens emocionadas nas redes sociais, relembrando sua generosidade, talento e humildade. Mas o que poucos sabiam era do pedido silencioso que ele carregava no coração até o fim. E é justamente esse silêncio, essa despedida interrompida, que nos leva a olhar mais de perto os bastidores dessa história. A imagem de Francisco Cuoco sempre esteve associada à elegância, presença marcante e voz firme. Mas nos últimos anos, por trás da fama e dos aplausos, ele travava uma batalha silenciosa com a própria saúde. O corpo que encantou gerações já não respondia como antes. A idade chegou acompanhada de limitações severas que afetaram não só o físico, mas também o emocional. Um dos primeiros sinais dessa fase difícil foi a perda gradual da memória. Francisco, que sempre teve facilidade em decorar longos textos e scripts, passou a esquecer conversas recentes, nomes de pessoas próximas e, com o tempo, até passagens importantes da própria carreira. A lucidez vinha e ia. Às vezes, lembrava com clareza de cenas de novelas antigas, mas não reconhecia rostos que o acompanhavam no dia a dia. Seu peso também se tornou um obstáculo. Aos 130 quilos, a locomoção virou um desafio constante. Ele já não conseguia ficar de pé sozinho, precisava de ajuda para caminhar curtas distâncias e muitas vezes era transportado em cadeira de rodas. As pernas viviam inchadas e os pés apresentavam coloração roxa, sinal claro de má circulação.
Era difícil vê-lo assim, principalmente para quem o conheceu em seus tempos ágeis de gravações. A dependência física foi aumentando com o tempo. Tarefas simples como tomar banho ou trocar de roupa passaram a exigir a presença constante de cuidadores. Ele precisou ser assistido por uma equipe profissional em tempo integral. Uma sonda nasal passou a ser usada para garantir sua alimentação em momentos mais críticos, e uma infecção nos rins levou a episódios de febre, dor intensa e internações frequentes. Essas dificuldades também afetaram seu estado emocional. Francisco sofreu crises de ansiedade, especialmente quando a memória falhava ou quando se sentia incapaz de fazer o que antes era simples. Em alguns momentos, chorava sozinho no quarto, sentindo-se frustrado. Mas mesmo assim, nunca perdeu completamente a esperança. Ainda assistia a novelas e demonstrava alegria quando via cenas antigas com seus personagens. O carinho da família foi essencial nesse período. Sempre ao lado dele, os filhos revezavam visitas e garantiam conforto, cercando-o de amor e cuidado. Ainda que as limitações fossem muitas, Cuoco mantinha a dignidade e procurava transmitir serenidade a quem o visitava. Mesmo em silêncio, seu olhar dizia muito. E enquanto sua saúde se deteriorava lentamente, o ator parecia mergulhado em memórias, como se estivesse revisitando os momentos mais marcantes da vida. Uma vida que começou de forma simples no bairro do Brás, em São Paulo. Foi lá, entre feiras, sonhos e a dureza da realidade, que o pequeno Francisco descobriu seu primeiro encantamento. Francisco Cuoco nasceu no dia 29 de novembro de 1933, em São Paulo, no bairro do Brás. Filho de imigrantes, cresceu em um ambiente simples, onde a luta diária por uma vida digna fazia parte da rotina. Seu pai, Leopoldo Cuoco, era um vendedor italiano trabalhador. A mãe, Antonieta, cuidava da casa e dos filhos com carinho, mas também com firmeza. Foi nesse lar modesto que Francisco aprendeu os primeiros valores: respeito, esforço e humildade. Desde pequeno, o menino mostrava sensibilidade e imaginação. Enquanto outras crianças sonhavam com brinquedos, ele se encantava com as histórias que ouvia nas feiras e com os artistas de rua que passavam pelo bairro. Um dos momentos mais mágicos de sua infância foi quando, ainda muito pequeno, assistiu a uma apresentação de circo. Ali no picadeiro surgiu a centelha da paixão pela arte. Antes de pensar em atuar, Cuoco tentou outros caminhos. Trabalhou como feirante ao lado do pai e chegou a considerar cursar direito. Durante algum tempo, esse parecia o futuro mais estável, mas algo dentro dele dizia que sua vida seria diferente. Aos poucos, o desejo de representar, de viver outras vidas no palco, foi crescendo. Francisco ingressou na Escola de Arte Dramática, fundada por Alfredo Mesquita, um dos nomes mais respeitados no meio cultural da época. Foi ali que ele descobriu seu verdadeiro talento. Os professores logo perceberam que aquele jovem tinha algo especial: carisma, voz marcante e uma presença que chamava atenção mesmo em silêncio. Com dedicação e disciplina, foi se destacando nos cursos e logo surgiram as primeiras oportunidades. Sua estreia no teatro aconteceu no prestigiado Teatro Brasileiro de Comédia, em 1975. Era um momento difícil para o país, mas o teatro vivia uma fase intensa de produção cultural. Cuoco aproveitou cada oportunidade como se fosse única. Ele estudava os grandes autores, aprendia com os colegas mais experientes e absorvia tudo ao seu redor. Foi também nessa época que se uniu à Companhia do Sete, grupo teatral que o ajudaria a ganhar ainda mais visibilidade. A atuação não era apenas um trabalho para ele, era uma missão. E o menino do Brás, que quase seguiu os passos do pai como comerciante, estava agora no centro das atenções, dando vida a personagens complexos e cativando plateias inteiras com seu talento. Mal sabia ele que aquele começo modesto se transformaria em uma carreira que atravessaria gerações. E tudo isso era só o início, pois em breve, Francisco deixaria os palcos e conquistaria a televisão, tornando-se um dos maiores nomes das novelas brasileiras. Ao longo da vida, Francisco Cuoco viveu não apenas grandes personagens, mas também grandes histórias de amor. Algumas discretas, outras polêmicas, todas marcadas por intensidade e laços que mesmo após o fim, nunca se romperam completamente. Seu primeiro casamento foi com a atriz Carminha Brandão, entre 1960 e 1964. O relacionamento não gerou filhos, mas foi importante para os primeiros passos na carreira, já que Carminha o incentivava a seguir firme na atuação. A relação terminou de forma pacífica, sem grandes conflitos. Ambos seguiram caminhos diferentes, e Cuoco mergulhou cada vez mais na vida artística. A relação mais duradoura foi com Gina Rodrigues, com quem viveu quase 20 anos. Juntos tiveram 3 filhos, Tatiana, Rodrigo e Diogo. Gina era seu porto seguro,
Mesmo com a agenda intensa de gravações e compromissos públicos, Francisco fazia questão de estar presente na vida dos filhos. Ele costumava dizer que ser pai foi seu papel mais desafiador e ao mesmo tempo mais gratificante. O casamento com Gina terminou em 1984, mas de forma madura e respeitosa. Não houve brigas públicas nem disputas. O carinho permaneceu, e a amizade se fortaleceu com o tempo. Mesmo após a separação, Gina continuou sendo uma presença constante em sua vida. Com o passar dos anos e especialmente quando a saúde dele começou a se deteriorar, ela se reaproximou ainda mais, mostrando que os laços verdadeiros resistem ao tempo. Depois da separação, Francisco viveu outros romances. Esteve com Luciana Lago e depois com Marcela Penteado. Esses relacionamentos, embora menos duradouros, mostravam que Cuoco ainda acreditava no amor. Gostava de companhia, de conversar, de dividir a vida com alguém. Mas foi em 2013 que ele voltou a ganhar os holofotes por causa da vida pessoal. Na época começou a namorar Thaís Almeida, uma jovem 54 anos mais nova que ele. O relacionamento causou grande polêmica na imprensa e nas redes sociais. Muitos criticaram a diferença de idade, mas Francisco sempre respondeu com bom humor, dizia que o mais importante era a conexão entre as pessoas, e que idade não definia afeto. O namoro durou 4 anos e chegou ao fim em 2017. Apesar do fim, não houve mágoas públicas. Francisco seguia discreto e cuidadoso com sua imagem, sem alimentar escândalos. Curiosamente, nos últimos anos de vida, voltou a morar com a ex-esposa Gina Rodrigues. Não como casal, mas como amigos. Era ela quem cuidava dele em muitos momentos delicados, acompanhando as consultas médicas, organizando o lar e garantindo que ele estivesse confortável. Esse reencontro simbólico emocionou os filhos e amigos, mostrando que, para além do amor romântico, existia uma parceria verdadeira. E enquanto o coração de Cuoco vivia essas histórias discretas e intensas, sua carreira seguia em paralelo, ganhando cada vez mais força. Foi na televisão que ele construiu sua lenda, e foi ali que seus personagens se tornaram eternos. Francisco Cuoco nunca planejou ser um galã de novela, mas a televisão o transformou em um dos rostos mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Sua estreia aconteceu em 1964, na novela Renúncia da TV Record. Era o início tímido de uma carreira que em pouco tempo se tornaria grandiosa. Nos primeiros anos, passou por outras emissoras como a Rede Tupi e a TV Excelsior. Sempre dedicado, Cuoco chamou atenção pelo talento e pela forma intensa com que vivia seus personagens. Sua voz marcante e a postura elegante o destacavam naturalmente. Ele sabia como preencher a tela. Em 1970 veio O Grande Salto. Estreou na Rede Globo em Assim na Terra como no Céu, novela de Dias Gomes. O sucesso foi imediato. O público se identificou com sua atuação madura, e os diretores perceberam que ali havia um artista de peso. A partir daí, sua carreira na Globo deslanchou. Trabalhou com nomes importantes como Janete Clair, uma das maiores autoras da história da televisão. Com ela viveu personagens inesquecíveis. Foi Cristiano em Selva de Pedra, 1972, um dos maiores sucessos da época. Depois, deu vida a Alex em Semideus, 1973, e ao lendário Carlão em Pecado Capital, 1975. Papel que solidificou sua imagem de galã dramático, dividido entre o certo e o errado. Mas nenhum personagem foi tão icônico quanto Herculano Quintanilha em O Astro, 1977. Cuoco brilhou como vidente charmoso e misterioso, conquistando o público com seu olhar enigmático e frases marcantes. Herculano virou um símbolo da teledramaturgia brasileira e consolidou de vez Francisco como estrela principal do horário nobre. Mesmo com o passar do tempo, Cuoco seguiu trabalhando, adaptando-se às mudanças da televisão. Participou de dezenas de novelas e minisséries, mostrando versatilidade. Foi vilão, mocinho, pai de família, político corrupto, empresário poderoso. Sua última participação na Globo foi em Segundo Sol, em 2018, como Nestor Maranhão, um farmacêutico com passado envolto em segredos. Mesmo com a idade avançada, sua presença em cena continuava forte. Ao longo de mais de 5 décadas de carreira, Francisco Cuoco participou de mais de 30 novelas e conquistou várias gerações. Seu rosto se tornou familiar nas casas de milhões de brasileiros. Não era apenas um ator, era um símbolo da TV brasileira. Mas por trás das câmeras e da fama, havia um homem que carregava valores simples, lembranças de infância e uma ligação profunda com as origens. E para entender quem foi de verdade Francisco Cuoco, é preciso voltar mais uma vez às suas raízes e às marcas que deixou fora dos estúdios.
Embora a televisão tenha sido a grande vitrine de sua carreira, Francisco Cuoco nunca se limitou a um só palco. Com o coração aberto para todas as formas de arte, ele se aventurou no teatro, no cinema e até na música, mostrando uma versatilidade que poucos artistas alcançam. Após anos dedicados quase exclusivamente às novelas, Cuoco surpreendeu ao retornar aos palcos do teatro, depois de mais de 2 décadas afastado. A peça Três Homens Baixos, com texto de Oswaldo Montenegro, marcou seu reencontro com a plateia ao vivo. A atuação madura e emocional provou que seu talento permanecia intacto, mesmo fora das câmeras. Mais tarde, participou da montagem Deus é Química, em que explorava temas existenciais e religiosos. Ele mesmo dizia que o teatro trazia uma energia diferente, mais intensa e imediata. No cinema, sua trajetória também foi significativa. Estreou ainda jovem em Grande Sertão, 1960, adaptação da obra de João Guimarães Rosa. Mesmo com orçamento modesto, o filme deixou marcas no início de sua carreira. Décadas depois, Cuoco voltou às telonas com papéis memoráveis. Em A Partilha 2001, dirigido por Daniel Filho, interpretou um pai com conflitos familiares profundos. Em Cafundó 2005, dividiu cena com Lázaro Ramos, numa história inspirada em João de Camargo. Em 2016, brilhou em Real Beleza, ao lado de Adriana Esteves, mostrando que mesmo na terceira idade, sabia se reinventar com intensidade. Mas nem todos sabiam de sua relação com a música. Em 1975, lançou o disco Romântico, aproveitando sua popularidade nas novelas. As canções tinham um clima suave, acompanhadas por letras sentimentais que falavam de amor, saudade e esperança. Foi um projeto simples, mas sincero. Anos mais tarde, já mais maduro, voltou ao estúdio para gravar um CD completamente diferente. Com o título Paz Interior, o álbum reunia canções católicas, trechos bíblicos narrados com sua voz profunda e orações emocionantes. Era um projeto pessoal, voltado para o coração, como ele mesmo definiu. Essas iniciativas mostravam que Francisco Cuoco não era movido apenas por fama ou dinheiro, mas por uma busca constante por expressão artística. Cada projeto, seja no palco, no estúdio ou diante das câmeras, era uma nova forma de se comunicar com o público. Mesmo enfrentando limitações físicas nos últimos anos, Cuoco nunca se desligou completamente do mundo da arte. Gostava de relembrar seus trabalhos, falar sobre os bastidores e ouvir músicas antigas. A arte era, para ele, uma companhia constante, uma maneira de se manter vivo, mesmo nos momentos mais silenciosos da vida. E foi nesse ritmo mais calmo, mas ainda conectado com suas memórias e paixões, que ele viveu seus últimos anos. Em um ambiente tranquilo, ao lado de pessoas queridas, Francisco encontrava conforto nas pequenas rotinas. Nos últimos anos, a rotina de Francisco Cuoco era simples, silenciosa e cheia de lembranças. Longe dos estúdios de gravação e dos compromissos públicos, ele passou a viver em um ambiente mais íntimo, rodeado de afeto, cuidado e histórias. O ator morava com a irmã, Grácia Cuoco, de 86 anos. Ela se tornou uma das principais companhias de sua vida. Os dois compartilhavam o dia a dia com leveza, apesar das limitações físicas que Francisco enfrentava. Grácia cuidava dele com carinho, auxiliando nas tarefas mais básicas e também oferecendo apoio emocional. O vínculo entre irmãos era forte e sincero. A rotina de Cuoco incluía visitas frequentes ao hospital. Os problemas de saúde exigiam acompanhamento constante. Mesmo assim, ele evitava demonstrar sofrimento. Preferia manter a dignidade e o bom humor. Sempre que possível, assistia à televisão, embora tivesse perdido o interesse pelas novelas ou, curiosamente, o gênero que o consagrou. Nos últimos tempos, ele dizia preferir programas mais curtos. Filmes antigos, documentários simples e programas de entrevistas o agradavam mais. Talvez por causa da memória que já não permitia acompanhar tramas longas, ou talvez por uma busca por conteúdos mais leves e diretos. Apesar da perda de memória recente, Francisco ainda se lembrava com clareza de muitos momentos do passado. Falava com carinho de sua época como feirante, da infância no Brás e das primeiras peças no teatro. Sua expressão mudava quando contava essas histórias. Os olhos ganhavam brilho e um leve sorriso aparecia no rosto. Era como se ele voltasse no tempo. Os filhos Tatiana, Rodrigo e Diogo estavam sempre por perto. Mesmo com suas vidas corridas, faziam visitas constantes. O carinho e o respeito entre eles eram visíveis. Francisco gostava de conversar com os netos, quando eles apareciam, mesmo que às vezes esquecesse seus nomes. Os momentos em família eram simples, mas cheios de significado. Apesar das dores físicas, do corpo enfraquecido e das limitações de mobilidade,
Cuoco mantinha uma postura serena. Aceitava a velhice com sabedoria. Não reclamava da vida nem das perdas. Apenas demonstrava uma certa saudade do que já viveu. Às vezes ficava longos minutos em silêncio, olhando pela janela, como se estivesse revendo cenas de uma novela só dele. Nos últimos meses, a saúde piorou. Mas mesmo quando já não conseguia andar sozinho, ainda fazia questão de se vestir com dignidade e manter o cabelo penteado. A vaidade do artista nunca o abandonou. E entre um exame e outro, entre uma lembrança e outra, ele seguia ali, presente, digno, em paz com sua história. E essa história, feita de tantas cenas e papéis, se encaminhava para o fim. Mas como em toda grande obra, Francisco Cuoco ainda tinha algo a ensinar. Seu legado não estava apenas nas novelas, mas também na forma como viveu. Francisco Cuoco viveu muitos papéis, mas havia um que ele ainda queria interpretar. Apesar da idade avançada e das limitações físicas, o ator alimentava, até os últimos anos, um desejo profundo: voltar a fazer uma novela. Esse era o seu último sonho profissional, uma vontade que nunca abandonou seu coração. Em uma live realizada em 2022 com o jornalista Felipe Campos, Cuoco surpreendeu os fãs ao declarar: "Eu gostaria de, em algum momento, estar fazendo novela novamente." A fala, dita com sinceridade e brilho nos olhos, emocionou quem acompanhava. Mesmo afastado da televisão desde 2018, ele não escondia a saudade dos estúdios, dos roteiros, do clima de gravação, do convívio com colegas e da expectativa do público. A arte ainda pulsava forte dentro dele. Para Cuoco, atuar não era apenas uma profissão, era um modo de existir. Ele acreditava que, com adaptações e papéis adequados à sua idade, poderia retornar. Sabia que não tinha mais o vigor físico de antes, mas sentia que a essência do artista ainda estava viva. E de fato, mesmo com as dificuldades de locomoção e a perda de memória recente, havia momentos de clareza em que falava de novelas com paixão e detalhes surpreendentes. A vontade era simples, mas cheia de significado. Não se tratava de protagonismo ou fama, Cuoco não precisava mais provar nada a ninguém. O que ele buscava era uma despedida simbólica, um último momento em cena, como forma de agradecer ao público e ao ofício que tanto amava. Infelizmente, esse sonho não se realizou. As limitações físicas e os cuidados médicos constantes acabaram tornando inviável qualquer retorno aos estúdios. Mesmo com o carinho e respeito da emissora, não houve uma oportunidade concreta. A saúde frágil, somada à necessidade de atenção integral, tornava tudo mais delicado. Essa frustração silenciosa ficou guardada em seu coração. Familiares próximos relatam que mesmo nos dias mais difíceis, ele ainda mencionava a possibilidade de atuar. Às vezes, falava como se estivesse ensaiando uma nova cena. Outras vezes, repetia falas antigas, como se revivesse personagens que tanto marcaram sua vida. A morte, quando chegou, levou com ela esse último desejo não cumprido. Um fim incompleto para uma vida tão rica em realizações. Mas ao mesmo tempo deixou para trás uma lição poderosa: a paixão pela arte pode resistir ao tempo, à idade e até à doença. Francisco Cuoco não voltou às novelas. Mas seu legado, seu rosto, sua voz e suas interpretações continuam eternamente gravadas na memória do público brasileiro. E talvez, mais do que qualquer cena nova, o que realmente importa seja tudo o que ele já deixou. E é sobre isso que se fala até hoje. O reconhecimento merecido, as homenagens sinceras e a herança artística de um homem que marcou para sempre a cultura do país. Francisco Cuoco não viveu para realizar seu último sonho de voltar às novelas, mas partiu com a certeza de que sua história já estava eternizada na cultura brasileira. Foram mais de 60 anos de carreira construindo um legado respeitado, versátil e inspirador. Em 2018, durante o Domingão do Faustão, ele foi homenageado com o troféu Mário Lago, uma das maiores honrarias da televisão nacional. A premiação foi entregue por Glória Menezes, grande amiga e parceira de cena, em um momento emocionante. Francisco recebeu o troféu visivelmente tocado, com lágrimas nos olhos, agradecendo ao público, aos autores e à emissora que o acolheu por tantas décadas. Aquele momento simbolizou o reconhecimento de uma vida inteira dedicada à arte. O prêmio foi uma forma de consagrar, em vida, um dos pilares da teledramaturgia brasileira. Poucos atores conseguiram atravessar tantas gerações com relevância. Cuoco foi protagonista em uma era onde a novela se tornava parte da rotina do país. Seu talento, sua entrega e sua seriedade no trabalho o transformaram em referência para atores e atrizes que vieram depois. Sua última aparição pública aconteceu em julho de 2024, em um depoimento gravado para o programa Tributo, da Rede Globo.
Com a fala pausada, mas clara, ele relembrou momentos marcantes da carreira e agradeceu ao público por tantos anos de carinho. Foi a última vez que o país viu Francisco Cuoco em cena. Um adeus simbólico, discreto e digno, como ele merecia. Mas seu legado vai além das aparições na televisão. Francisco também deixou marcas no teatro, no cinema e até na música. Sua versatilidade mostrava que não havia fronteiras quando se tratava de interpretar. Cada personagem que criou, cada frase dita em cena, cada olhar diante das câmeras, contribuiu para a construção de um acervo artístico riquíssimo. Entre seus maiores trunfos estava a capacidade de emocionar. Cuoco não precisava gritar ou exagerar. Sua força vinha do olhar, da entonação da voz, da presença. Era um mestre na arte de dizer muito com pouco. Por isso foi tão respeitado pelos colegas de profissão e tão amado pelo público. Após sua morte, as redes sociais se encheram de homenagens. Fãs, artistas, diretores e até políticos fizeram questão de reconhecer sua importância. Vídeos antigos circularam com força, relembrando falas marcantes, cenas clássicas e entrevistas sinceras. Era como se o Brasil inteiro estivesse dizendo obrigado, ao mesmo tempo. Francisco Cuoco partiu aos 91 anos, mas sua presença continua viva nas telas, nos palcos e nos corações. Sua história é uma aula de dedicação, talento e amor pela arte. E mesmo sem a última novela, ele encerrou sua jornada como poucos, sendo eterno. Agora, o que resta é rever suas cenas, reviver seus personagens e entender por que Francisco Cuoco é, e sempre será, um dos maiores nomes da história da televisão brasileira. Francisco Cuoco partiu em silêncio, mas deixou palavras que ecoam com força até hoje. Em suas últimas entrevistas e mesmo em conversas reservadas com amigos e familiares, ele demonstrava uma lucidez serena sobre sua vida e sua trajetória. Sem arrependimentos, sem revolta com o tempo, apenas gratidão e aceitação. Um homem que soube reconhecer seu valor e entender o papel que desempenhou na história da cultura brasileira. Sei que não foi à toa. O sucesso foi baseado em empenho, declarou certa vez com a calma de quem sabia o peso de cada personagem que viveu. Para Cuoco, tudo o que construiu teve um sentido. Cada novela, cada cena, cada desafio superado, tudo fazia parte de um caminho escolhido com dedicação. Ele nunca contou apenas com a beleza ou a sorte. Estudava, observava, respeitava o público e se doava por inteiro ao ofício de representar. Em outra ocasião, quando perguntado se sentia saudade da rotina intensa de gravações, respondeu com um sorriso leve: "Foi bom. Agora quero tocar o barco." Essas palavras aparentemente simples diziam muito. Cuoco compreendia que tudo tem seu ciclo. Não havia amargura pelo tempo que passou, apenas a sabedoria de quem viveu tudo com intensidade e por isso mesmo, podia deixar ir com paz no coração. Francisco Cuoco foi muito mais que um galã de novelas. Ele foi símbolo de elegância, de seriedade profissional e de entrega artística. Dentro e fora das telas, inspirou gerações com sua postura, sua fala pausada, seu olhar expressivo. Mesmo longe dos holofotes nos últimos anos, continuava sendo lembrado com respeito e admiração. Era daqueles nomes que bastava ouvir para despertar memórias afetivas nas pessoas. Seu impacto não se mede apenas por prêmios ou números de novelas. Está nas histórias contadas em família, nas cenas que marcaram épocas, nas frases eternizadas pela boca de personagens inesquecíveis. Está também nos jovens atores que o têm como referência, nos diretores que aprenderam a confiar em sua presença cênica, e no público que se emocionou tantas vezes com suas atuações. A saudade que Francisco Cuoco deixa não é feita de dor, mas de reverência. Ele deixou um legado sólido, um arquivo de personagens que seguem vivos nas reprises, nos vídeos da internet, nos corações de quem acompanhou sua trajetória. Seu nome está inscrito na história da televisão brasileira como um dos pilares da teledramaturgia. Nos últimos dias, mesmo com o corpo fragilizado, sua essência permanecia intacta. A voz jamais baixa, os olhos mais cansados, mas ainda atentos. Até o fim, manteve a postura que o público conheceu, sereno, elegante e verdadeiro. E mesmo sem realizar seu último desejo de voltar a atuar, Francisco Cuoco encerrou sua vida como viveu, com dignidade. Hoje, ao lembrar de sua jornada, fica a certeza de que sua partida não foi um fim, mas a continuidade de um legado que será lembrado por muito tempo. Porque algumas estrelas não se apagam, apenas brilham de outra forma. Francisco Cuoco partiu aos 91 anos, deixando para trás muito mais que uma carreira. Ele deixou um legado, um exemplo de talento, elegância e dedicação à arte. Foram mais de 6 décadas emocionando o Brasil, seja como galã, como pai de família, ou como eterno Herculano Quintanilha. Cuoco representou com dignidade o melhor da teledramaturgia nacional.
Mesmo quando a saúde já não permitia mais, ele seguia sonhando. Queria voltar às novelas, nem que fosse para um último papel. E embora esse desejo não tenha se concretizado, sua história já estava completa. Porque quando um artista verdadeiro ama o que faz, ele nunca se despede de verdade. Francisco Cuoco vive agora na memória de quem o viu brilhar, nos arquivos da TV, nas homenagens sinceras, e acima de tudo, no coração de um país inteiro. Obrigado, Francisco, por tudo.